Fala, galera. Alan Neto, Master Black Belt, professor de Lean Six Sigma e formador de belts, né? A gente está aqui durante a semana trazendo algumas dicas de ferramentas que podem ser utilizadas dentro dos nossos projetos de melhoria a partir do framework DMAIC, né? Lembrando, o framework DMAIC, ele é dividido em 5 fases: melhorar e controlar. E a dica de hoje tem a ver com a fase analisar, o uso de testes de hipóteses, né? Então, a gente vai sim utilizar o Minitab hoje, né, para falar um pouco sobre esses testes de hipóteses, tá bom? Vem comigo e acompanha aí os próximos passos. Seguinte, pessoal, a dica de hoje, como eu disse, tem a ver com a fase analisar, é a dica 3, testes de hipóteses, ou seja, a gente vai utilizar um teste bem conhecido na estatística para analisar duas médias, é o teste T para duas amostras, tá certo? Vamos só recapitular o que a gente já vem acompanhando ao longo dessa semana. Na dica 1 da fase definir, nós transformamos a verbalização da voz do cliente, né, do VOC, da voz do consumidor, em definição operacional do problema ou definição do problema, né? A gente começa escutando a voz do cliente e o cliente, no nosso exemplo, ele dizia o seguinte: olha, demora para receber um determinado produto. Quando a gente utiliza algumas técnicas de estratificação para a gente se aprofundar, ainda não na causa, mas para a gente conhecer melhor a definição operacional do problema, do que é que a gente realmente está tratando ou do que a gente vai analisar e tentar resolver, né? Então, a gente pegou uma série de informações a respeito desse problema. Se você ainda não acompanhou a nossa dica de segunda-feira, que foi da fase definir, volta lá no nosso vídeo e traz para cá essas informações, tá certo? Mas, basicamente, qual é o método ou qual é a métrica analisada pelo nosso processo? Tempo em atendimento. O cliente reclamava de demora na entrega do produto e a gente descobriu que essa demora na entrega do produto estava relacionado a 15 dias. Então, nós avaliamos, olha, em no máximo 15 dias o cliente precisa receber o seu produto. Na fase medir, a nossa dica estava relacionada a como medir a capacidade do processo em relação às expectativas do nosso cliente, como o nosso processo estava em comparação às especificações do nosso cliente. E agora, na fase analisar, nós temos a seguinte colocação: nós fizemos uma ação emergencial no processo e, a partir daí, fizemos algumas melhorias para poder seguir com o processo, ganhar um pouco de tempo durante a fase de análise de melhoria com o nosso projeto Lean Six Sigma e dar a oportunidade de aumentar a satisfação do nosso cliente, tá certo? Então, vamos para o Minitab e vamos ver como é que a gente faz essa comparação das melhorias emergenciais que foram tomadas no nosso processo ao processo anterior, antes das melhorias. Então, indo para o Minitab, o que é que a gente tem? Se vocês estiverem lembrados, nós temos aqui o tempo em atendimento, né, na entrega antes das melhorias, né? E agora, com os ajustes feitos no processo, nós temos o tempo em dias também após o ajuste, tá certo? Então, o que é que a gente vai comparar? As médias após o ajuste com as médias anterior ao ajuste. E aí nós vamos ter uma comprovação estatística e científica de que realmente o nosso processo melhorou ou não, né? Então, como é que a gente faz isso no Minitab utilizando o teste T para duas amostras? Vamos vir aqui em estatística, estatística básica, teste T para duas amostras. No entanto, nós temos que ter aqui um cuidado. Teste T para duas amostras precisa ser feito para amostras normais. Nós também já calculamos a amostra e a normalidade dessas amostras no exercício anterior, né? Então, a gente já sabe que o tempo em dias ela é uma amostra normal. Mas se você perdeu essa dica, vamos ver como é que a gente calcula aqui a normalidade. Estatística, estatística básica, sumário gráfico. Então, eu vou calcular a normalidade tanto para o tempo antes das alterações, quanto para depois das alterações. Então, eu vou lá, coloquei as duas colunas para dentro das variáveis, vou dar OK. E aí?
Nós temos o tempo após o ajuste, vindo aqui na seção do Minitab que trabalha os gráficos, nós também temos o tempo antes do ajuste. Nós já tínhamos visto na dica da aula medir que o valor de P-Velo para ser considerado como dado normal tem que ser superior ou igual a 0,05, ou seja, o P-Velo, ou o valor de P para o tempo em dias na entrega antes do ajuste deu 0,189, logo esse dado ele é normal, ele tem previsibilidade, né? E agora nós vamos avaliar o valor de P para os dados após o ajuste. Os dados após do ajuste trouxe para a gente um valor de P, uma curva bem característica normal, um valor de P igual a 0,453. O que é que significa? Que nós temos previsibilidade, ou seja, na média dos próximos valores que a gente retirar da amostragem, eles devem cair com intervalo de confiança de 95% entre 7,9 e 9,9 dias. Sabendo que os dois dados são normais, o que é que a gente vai fazer agora? O teste de hipótese para duas médias. Então, vamos voltar aqui no nosso Minitab para a seção da nossa worksheet, onde nós temos a coluna 1, os dados anteriores ao ajuste, nós temos a coluna 2, os dados posteriores ao ajuste, e nós vamos agora sim calcular o nosso teste de hipótese. Então, estatística básica, teste T para duas amostras. O Minitab vai abrir o campo de teste T para duas amostras para as médias. Nós vamos aqui mudar para cada amostra estar em sua respectiva coluna, e nós vamos considerar a amostra 1 de tempo em dias na entrega, ou seja, antes das alterações, e a amostra 2, o tempo em dias após os ajustes. Vamos vir aqui em gráficos, colocar o box plot, OK e OK. Por si só, o gráfico ele já mostra para a gente uma diferença muito significativa entre tempo em dias na entrega antes do ajuste e o tempo em dias após o ajuste, né? Dentro dessa analogia, a gente percebe que realmente a amostra 1 parece ser bastante diferente da amostra 2. Os gráficos já indicam isso. Alan, e como é que eu tenho uma comprovação estatística? Eu venho aqui na seção do Minitab e vou analisar a estatística dos dados. Então, qual foi o teste que a gente fez? Teste T para duas amostras, onde o método era o método da diferença da média 1, que era o tempo em dias da entrega antes do ajuste, e a média 2, que era o tempo em dias após o ajuste, e a diferença é que uma é menor do que a outra, né? Então, a gente começa a formular o teste de hipóteses, e aí a gente vem definitivamente para o teste. Em todo teste de hipótese do tipo T para duas amostras, teste T de médias para duas amostras, nós vamos ter a hipótese nula, que afirma que a hipótese nula diz que a média 1 é igual à média 2, ou seja, não houve alteração mesmo após os ajustes. Já a hipótese alternativa diz que a média 1 menos a média 2 é diferente de zero, ou seja, a média 1 é diferente da média 2, ou seja, houve sim alteração das suas médias posterior os ajustes. E qual é o indicador estatístico que mostra para a gente se eu rejeito a hipótese nula ou se eu aceito a hipótese nula, ou seja, de que as médias são iguais? Mais uma vez, é o valor de P. O valor de P de 0,000 ele é menor do que o nosso valor de referência. Alan, qual é o valor de referência para P? O valor de referência para P nos testes de hipótese é de que P é igual ou maior do que 0,05, eu aceito a hipótese nula, ou seja, as médias são iguais. No nosso caso, o nosso valor de P deu menor do que 0,05, deu zero. Logo, eu rejeito a hipótese nula
e aceita a hipótese alternativa de que realmente as médias são diferentes. Desta forma, eu consigo comprovar que realmente o ajuste feito no processo alterou as médias no tempo de entrega da mercadoria a partir do pedido até a entrega para o cliente. Meus amigos, essa é a nossa dica de hoje, né? Utilizem testes de hipóteses para comprovação de médias, principalmente nas análises de alterações em processos, tá certo? Fica essa dica, ela é a nossa dica 3. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre rendimento de processos, como é que a gente avalia rendimento de processos utilizando a análise de agregação de valor, ou seja, fazer certo da primeira vez na nossa fase melhorar, tá bom? E se você quiser deixar o teu comentário aí no nosso LinkedIn, nas nossas redes sociais, no YouTube, sobre quais assuntos você gostaria de tratar, deixa aí nos comentários, que quem sabe a gente não toca nesse assunto num próximo momento, tá bom? E se você quiser, né, se aprofundar um pouco mais na estatística descritiva, na estatística inferencial, utilizando o Minitab para resolver problemas complexos dentro do teu processo e se tornar um especialista Lean Six Sigma Green Belt, a partir do dia 7 do próximo mês, ou seja, 7 de julho, nós estamos com uma nova turma de formação de especialistas Lean Six Sigma Green Belt. Espero vocês lá, um forte abraço e até mais.